Então, livro de Mateus, capítulo 6, versículo 5. O tema dessa mensagem é oração. Amém? Que nos diz assim: e quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. E em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra em teu aposento, e fechando a porta, ora ao teu Pai, que vê o que está em oculto, e teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedirdes. Amém, Senhor. Levante a sua mão. Senhor, meu Deus e meu Pai querido, nesta noite, Senhor, te apresentamos esta palavra, Pai. Vem, Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nesta noite, ó Pai, se revelar através desta mensagem para esse povo que está aqui nesta noite, para que eles possam sair deste lugar, Senhor, cheios do seu conhecimento, ó Pai, com respeito, como se diz, Senhor, oração. Amém, Jesus. Pode se assentar, irmãos. Glória a Deus. Podem louvar ao Senhor com as palmas bem abertas. Como eu já disse para os irmãos nesta noite, nada melhor do que um dia desse de comemoração dos dias da mãe, nós trazemos uma mensagem, um estudo, uma palavra com respeito à oração, porque é o que mantém a família em pé, que mantém o cristão em pé. Então, nada melhor do que nesta noite, esta mensagem que é a qual o Espírito Santo de Deus pôs no meu coração para trazer aqui para vocês, para falar a respeito de oração. Talvez vocês possam estar me perguntando neste momento agora: mas irmão Alexandre, eu sou um homem e uma mulher de oração, já sei tudo sobre oração. Não, irmãos, às vezes tem mais um pouquinho mais ainda do que o Espírito Santo quer nos ensinar. Porque o texto ele começa a dizer, Jesus começa a falar, a ensinar os seus discípulos a respeito sobre oração, nada mais do que os judeus. Se nós formos ver a cultura judaica, se nós formos ver o costume judaico, são homens de oração. Nós podemos ver lá Daniel, onde diz que ele orava 3 vezes ao dia. Então, homens que têm um costume, uma cultura de oração, por que seria que, quando eles estavam andando com Jesus, foram perguntar para Jesus a respeito de como devemos orar? Então é neste título desta mensagem que eu venho nesta noite a vocês aqui neste lugar, a falar mais um pouco sobre oração, para que nesta noite vocês venham entender a respeito do que é esse tema poderoso. Porque cristão que é cristão, ele tem que ter o joelho no chão e tem que saber o que é orar diante do Senhor, saber entrar na presença de Deus. Aleluia. Então vamos lá. No versículo 5 vem nos dizer: e quando oreis, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé na sinagoga e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. E em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. De quem que Jesus está falando para os seus discípulos, para que não seja hipócrita? De quem que era? Eram os doutores da lei. O que os doutores da lei eles faziam? Conheciam a lei, conheciam o Velho Testamento, conheciam as ordenanças, mas não cumpriam e não faziam o que as leis e as ordenanças lhe mandavam. E o que eles faziam? Eles iam diante de uma praça pública, eles oravam ali aqui em volta daquela praça e via se tinha bastante gente. Se tinha bastante gente, ele olhava e falava: não, aqui é o lugar que eu vou orar. E eles iam em praça pública e começavam a gritar:
Ah, digníssimo Deus, eterno Pai, ah, Senhor dos exércitos, em voz alta. Para quê? Para todos daqueles que estavam passando ali, olhassem para ele e diziam: nossa, que homem temente a Deus, que homem reverente a Deus, esse deve ter uma intimidade com Deus grandiosamente. Olha só o clamor dele. Mas Jesus, diante dos discípulos, lhe disse para os seus discípulos: não seja como eles, hipócritas, porque eles já receberam o seu merecido. Receberam o que, igreja? Receberam o que? O aplauso dos que estavam ali, o aplauso dos que estavam passando por ali, mas de Deus não receberam nada, porque eles eram hipócritas e as suas orações hipócritas. Aleluia. Então Deus, primeiro que a igreja entenda nessa noite, Deus não recebe oração hipócrita. Vamos continuar mais ainda neste lugar. No versículo 6, Jesus continua ensinando mais ainda aos seus discípulos. Jesus continua ensinando mais ainda com respeito à oração. E no versículo 26 ele diz assim: mas tu, quando orares, entra em teu aposento e fecha a porta e ora ao teu Pai que vê, e o que está em oculto, teu Pai que vê, o que está em oculto te recompensará. Está aqui um dos conselhos que Jesus Cristo nos ensina com respeito a entrar na sua presença. Então já vai um conselho aqui para a igreja nesta noite com respeito à oração. Jesus, ele nos manda quando nós queremos abrir o nosso coração diante dele. Jesus, ele nos ensina de quando nós queremos ter um particular com ele, rasgar o nosso coração diante dele e expor todas as nossas necessidades diante dele. Jesus, ele manda nós se retirarmos para um lugar secreto, um lugar oculto, aonde somente ele que está em oculto ali está ouvindo as suas intenções do seu coração, esquadrinhando o seu coração, e a ele que está em oculto, esse vos recompensará a sua oração. Por que aí, irmãos? Por que Jesus ele nos ensina até mesmo a entrar em um lugar oculto, escondido, sem ninguém? Por quê? Lá vai um conselho para os irmãos. Às vezes temos coisas nas nossas vidas particulares, coisas que somente você e Deus sabem, somente Deus e você podem saber. E às vezes quando nós estamos assim, de repente numa igreja dessa com pessoas, e de repente nós vamos orar ali do lado de uma pessoa mal intencionada, acabamos soltando algum particular da nossa vida, e pode se tornar um fermento dentro da igreja, no meio do povo. Então Jesus, ele nos ensina o quê? A quando buscar ele, quando nós formos arrebentar o nosso coração diante dele, entrar num lugar secreto, oculto, e dentro daquele local secreto nós abrimos os nossos corações, porque o nosso Deus que está no céu ao mesmo tempo está em oculto ouvindo nossa oração, e ele sabe o seu pedido, ele sabe a sua intenção, ele sabe o seu querer, antes mesmo de você abrir a sua boca, antes mesmo de você pedir para ele, ele sabe a intenção do seu coração. E é por isso que ele diz para ti nesta noite, para que você, quando estiver diante dele, abrir o seu coração, porque ele sempre vai te responder, porque ele tem poder de lhe dar o que você pertence. O próprio Jesus, irmãos, o próprio Jesus, quando queria falar com o Pai, ele se retirava, ia para os montes, ia para os desertos, e ali se retirava dos discípulos, ia buscar o Pai, e abria. As Escrituras não nos mostram o que ele dizia, o que ele conversava com o Pai, mas ele ia para um lugar secreto, falar com o Pai. Aleluia! Glória a Deus! Vamos continuar ainda, ver o que Jesus tem mais ainda para nos ensinar com respeito a esta passagem sobre oração.
Vai abrindo a sua cabeça nesses momentos, o seu coração, e vai guardando essas mensagens na sua vida, para que você seja um homem de oração firme e saber entrar na presença do seu Deus. Aleluia. E ali no versículo 7, ele diz assim: e orando, não useis de vã repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão movidos. Aleluia. O que Jesus está dizendo aqui? Por exemplo, irmãos, não useis de vã repetições. Eu tenho uma sobrinhazinha na minha casa lá, ela deve ter uns 3 aninhos ela. E às vezes quando ela vem até mim assim pedir alguma coisa, né? Ela para na minha frente assim, fica: titio. Eu: sim, fala. Ela: titio. Eu: sim, fala, o que você quer? Ela: titio. Eu falo: sim, minha filha, fala o que você quer, o tio está ouvindo, fala. E ela fica lá: titio. Eu falo: meu Deus do céu. Então, é a mesma coisa o que Deus está dizendo. Às vezes nós entramos na presença de Deus e ficamos lá com o mesmo pedido várias vezes, como se Deus não estivesse ouvindo, como se Deus não estivesse contemplando a nossa oração, contemplando a nossa petição. Então este versículo, esta passagem, Jesus está dizendo para que quando nós entrarmos na sua presença, é que nós rasgamos o nosso coração e expomos as nossas necessidades para Ele, do que nós estamos precisando. Se é uma porta aberta, Senhor, eu preciso de uma porta aberta, Senhor. Se é um casamento, Senhor, eu preciso de um casamento, Senhor. Se é um carro para fazer a obra, diz: Senhor, eu preciso de um carro, Senhor, para fazer a obra. Deus, Ele está ouvindo o seu clamor, e Ele quer que você entre na presença dEle, para falar as suas petições diante dEle, crendo que Ele está ouvindo a sua oração mesmo, irmão. Às vezes, né, irmãos, eu sou um prestador de serviço, né, irmãos? Eu trabalho prestando serviço a clientes aí nas ruas. E às vezes eu me deparo em algumas religiões, algumas pessoas que têm uma religião que tem orações repetitivas. Tem uma religião aí, um certo dia, eu fui na casa dessa cliente, eu cheguei lá e eu vi lá um CD lá e uma repetição de uma oração. Por exemplo, a petição é acerca de prosperidade. E essa pessoa dessa religião colocou lá o CD dela lá, e quando eu cheguei lá, estava lá: prosperidade, 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 prosperidade. Eu falei: Jesus, nada, que é isso? Então, quando nos diz esse versículo 7 de oração repetitiva, está nos dizendo isso, irmãos. Para quando nós entrarmos, Jesus não é um radinho, algo mecânico, um robozinho, que precisa nós falarmos todas as vezes, ao mesmo tempo, continuamente, a respeito do que nós necessitamos e precisamos. Porque Ele sabe das nossas necessidades. E Ele ensina nesse versículo verdadeiramente que quando nós devemos entrar na sua presença, é abrir o nosso coração mesmo ali e expor as nossas necessidades diante dEle e pedir o que nós desejamos. Porque Ele é fiel, Ele é o vedor das nossas orações, e Ele está contemplando, sim, irmãos, o que você necessita. Ele sabe sim o que você precisa, irmãos. Ele sabe sim o que você precisa, irmão. Mas Ele quer que você, irmãos, abra o seu coração e expõe o seu desejo sim diante dEle, porque Ele quer ouvir o seu clamor. De repente você pode estar dizendo: ah, Senhor, se o Senhor conhece, por que eu vou ficar orando? Mas Ele é Deus, Ele quer ouvir o seu clamor, sim. Mesmo que Ele saiba o que é a sua necessidade, mesmo que Ele saiba o que você quer, Ele quer ver das suas bocas
você clamando a Ele, você falando a Ele, porque Ele é o seu Criador, Ele é o seu Pai, e Ele quer ter uma intimidade contigo, de filho para pai nesta terra. Então, quando entreis na presença de Deus, entre como filho, dizendo até mesmo: Pai, eis-me aqui, Senhor, ouça o meu clamor nesta noite. Deus do céu! E Ele pede: não vos se assemelheis, pois a eles, porque Ele diz assim: o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de que vos pedis. Ele sabe, irmãos, Ele conhece o seu coração, Ele conhece a sua vida, as suas necessidades, antes mesmo de você pedir a Ele, antes mesmo de você passar as suas necessidades, Ele conhece o que você está passando. Lembrando os irmãos também, nessa noite, que os irmãos também não saibam que o nosso Deus também, Ele não é um gênio da lâmpada mágica. Qualquer coisa que você pedir a Ele, e qualquer coisa que você pedir a Ele, o céu vai se abrir para Ele, dependendo do que você pedir. Porque em Tiago capítulo 4 nos diz assim: não recebeis porque pedis mal. Então, quando entrares na presença do seu Deus, saiba o que pedir a Ele. Aleluia. Aí Jesus começa a explicar isso, ensinar para os discípulos de como se deveis entrar. Não seja hipócrita, não useis de vã repetições. E Ele está ensinando direitinho para os discípulos de como é que se deve entrar na presença do Pai. Se quiseres, entre lá no seu quarto no escuro. Aí no versículo 9, pode louvar o Senhor com as palmas aí. E Jesus ensinando a respeito de oração, de como se deve entrar na presença dEle, de como se devemos buscar a Ele, porque hoje em dia, irmãos, este ministério da oração, ele tem se cessado no meio do povo de Deus. A igreja do Senhor, nos tempos de hoje, a igreja contemporânea dos dias de hoje, ela está sendo muito mediatista, muito: Senhor, eu quero isso e tem que ser no já. Mas não é dessa forma, não é desse jeito que nós devemos entrar na presença de Deus. Porque nós primeiramente temos que entender que Ele é o nosso Criador, é o nosso Pai que está no céu. Ele não é o nosso servente, o nosso copeiro, que está ali à disposição para qualquer hora e qualquer momento nos responder. Às vezes eu conheço testemunhos e testemunhas de irmãos que perseveraram grandiosamente em oração, em súplicas diante do Senhor Jesus Cristo. Quando eu vejo ali a igreja contemporânea do século passado, onde eu vejo homens como Martinho Lutero, homens como Savonarola, que nos diz a biografia deles que foram homens tirados do brasão, isso é, homens que oravam mediantemente. A biografia de Martinho Lutero diz que ele era um homem, na sua biografia ele dizia que orava 5 vezes ao dia diante do Senhor, para poder sentir a presença do Senhor, a presença de Deus. Podemos ver a igreja contemporânea do século passado, homens de oração, que quando queriam os seus desejos, que quando queria passar pelas suas tribulações, eles desciam ao oreiro
joelhos, eles desciam ao Querite, eles desciam ao Ribeirão, porque sabiam que era dali que viria o seu socorro, como no Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde me vem o meu socorro. Se nós pegarmos as Escrituras Sagradas, de Gênesis, Apocalipse, podemos contemplar os homens de Deus recebendo as suas orações, intermédio pelas suas orações. Vemos Daniel na cova do leão, ele orava 3 dias ao dia e Deus livrou das covas dos leões. Podemos ver Sadraque, Abednego, contemporâneos de Daniel, jogados na fornalha, e por ser homens de oração foram libertos, porque clamavam ao Senhor. Podemos ver mediante Josué, diante dos reis, ele orava e o sol e a lua parou. São exemplos que a igreja contemporânea de hoje tem que seguir. Nós temos que ser homens de oração, homens que buscamos o Senhor, homens que descemos na oraria com nossos joelhos, com a nossa cara no pó. Esse ministério de oração não pode se extinguir no meio da igreja, no meio do povo. Hoje Deus está tratando com esta igreja aqui para buscar mais a Ele. Talvez você esteja falando: Senhor, eu oro, mas Deus nesta noite está falando: continue na oração. Mas Senhor, eu recebi aquela promessa. Deus está dizendo: não desanimeis e continue nas vossas orações, porque Ele está ouvindo, Ele está contemplando, Ele está aqui nesta noite se revelando para ti. Ore, busque, ore, busque, ore, busque, ore, busque. Busque, igreja. Aleluia. Busque, igreja. Busque o Senhor. Se entregue a Ele. Dobre o seu joelho ao chão. Mesmo que você tenha sentido naquele momento um cansaço, sem vontade, mas debruça no chão ali, dizendo: Seu Deus, eu só saio daqui, Senhor, quando o Senhor me responder. Dessa forma que às vezes nós temos que entrar dentro da presença de Deus com vontade, com desejo, com vontade, sabendo que Ele está ali orando. Desce na presença de Deus, desce com Ele, abrindo seu coração, porque Ele vai ouvir o seu clamor, vai ouvir, vai ouvir sim. Eu lembro, eu estava conversando com um pastor de vocês lá em cima. Eu estou um ano e acho que 4 meses aqui na Deus Amor, né? Na verdade eu nasci aqui dentro da Deus Amor, né? Eu tenho 18 anos no Evangelho. Nasci na Deus Amor, daí quando, acho que mais ou menos 1 ano e pouco de ministério, assim, eu peguei e saí da Deus Amor e fui para a Assembleia de Deus. E lá na Assembleia de Deus, eu fui buscar conhecimento. Fiz lá os cursos teológicos lá, e assim, quando eu terminei o bacharel lá, eu falei: Senhor, assim que eu entreguei lá o meu TCC lá para o meu examinador, eu falei: Jesus, agora eu me formei, o que eu devo fazer agora para mim, pela sua obra? Me mostra aí um caminho. E ali criou esse desejo no meu coração. Eu falei: vou buscar a Deus, para me saber qual é a vontade de Deus na minha vida, qual saber o desígnio de Deus no meu viver. E ali entrei na presença de Deus. Eu colocava o meu joelho ali e começava a orar 1, 2, 3 horas na presença de Deus, ardentemente, ali suando, buscando e falando: Senhor, me responda, Jesus, qual é o seu desígnio na minha vida? E orando 1 mês, 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses, orando 2, 3 horas, e o Senhor se revelou para mim. Perseverança. E um certo dia Deus me visitou na madrugada e falou: eu tenho uma obra nesse ministério contigo.
Eu fiquei na visão procurando, Senhor, que ministério é esse? E fiquei procurando. Aí veio um homem diante da minha presença, que eu não vi um rosto, falava: Mateus, amor, vai para lá porque eu tenho uma obra contigo naquele local. Aleluia, Jesus. Quem pode glorificar a Deus? Mas com isso, foi com orações ferventes diante da presença de Deus. Foi com orações fortes, incessantemente ali, contínua, buscando fervorosamente por resposta de Deus, buscando fervorosamente pelo desígnio de Deus. Tinha nascido um desejo grande no meu coração, e o meu coração se inflamou de fogo, de desejo de buscar o Senhor, a ponto que eu dizia: Senhor, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me responder. E Deus achou graça nessa insistência minha de clamor, de oração diante da presença dEle, para que Ele pudesse me responder o seu desígnio na minha vida. Nós temos que ser assim, insistentes, perseverantes em oração. Você está me compreendendo nesta noite? Será que você está entendendo o que o Espírito está dizendo para ti nesse lugar? O que Deus está dizendo para ti nesse lugar? Se aceita na presença de Deus em oração, em fogo contínuo. Ah, Deus, o Senhor já sabe a minha necessidade. Eu não preciso abrir a minha boca para pedir, porque o Senhor já sabe. É mentira. Deus, Ele quer ouvir sim o seu clamor. Ele quer ouvir sim a sua necessidade. Ele quer ver você descendo na olaria. Ele quer ver você descendo no Querite. Ele quer ver você descendo no Jordão. Porque Jesus desceu no Jordão, o profeta Elias desceu no Erite, Jeremias desceu na oraria, e quem somos nós para não descer também? Quem somos nós para não descer na presença de Deus? Desça no Querite, desça no Jordão, desça na olaria, desça, 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 desça. Desça com calor e desejo. E ali, irmãos, aí Jesus entra com os discípulos, no versículo 9, aí Jesus diz: portanto, quem pode pegar um pouquinho de água ali? Aleluia! Hoje em dia. Pode glorificar a Deus mesmo. Pode adorar a Deus mesmo. Busque, adore a Ele nessa noite. Aleluia. E ali, Ele começa a ensinar: portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. E seja feito a sua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos têm. Assim como nos têm. Perdoar os nossos devedores. Então nós podemos ver aqui, irmãos, quando o próprio Jesus ensinando, o próprio Deus nos ensinando como se deve entrar na presença dele. Aleluia. Nós podemos ver que primeiramente Jesus, ele nos ensina a pedir pelas coisas do céu, que são eternas, pelas coisas que o ladrão não rouba, a ferrugem não corrói e a traça não rói. Ele diz assim:
que quando nós formos entrar na presença dele, primeiramente que nós sabemos que tem um Pai que está no céu. Pai nosso que está no céu. Que Deus, Ele nos intitula como seus filhos. Saber nesta noite que você é filho de Deus, filho do Altíssimo. E Ele continua: venha o teu reino. Por que o teu reino? Hoje nós podemos ver que o mundo está numa violência descontrolada. Podemos ver lá na Síria, criancinhas, bebezinhos como esse, que eram para estar acordando no colo da sua mãe, nos seus pais, brincando com os brinquedos, estão acordando debaixo de bombas, concretos. Nós podemos ver nos dias de hoje uma violência desenfreada no nosso mundo aí. Pessoas, pais de famílias, donas de casa morrendo por uns simples olhares, ou até mesmo um esbarrão, por coisas materiais como um celular. Pessoas morrendo por coisas fúteis, nada materialista. Então Jesus nos ensina para que venha a plenitude do teu reino sobre essa terra, a sua plenitude. Então Jesus está ensinando que antes nós devemos buscar, pedir pelas coisas eternas. Ele nos diz: quando entrais na minha presença, peça pela plenitude do meu reino. A plenitude do meu reino. E ele continua dizendo ainda: seja feita a tua vontade. Irmãos, Deus tem uma vontade sobre a nossa vida, sobre a sua vida. Eu acredito que a partir do momento que nós se tornamos cristãos, que nós vestimos a capa, vestimos a armadura, nós não temos mais vontade própria, mas sim a vontade de Deus tem que reinar sobre a nossa vida. Posso dizer, nessa última vida que eu vim para Deus de amor, não era o que eu queria, porque eu tinha outros projetos. E quando Deus me falou para vir para Deus de amor, o meu coração pensou no outro projeto que eu fiz. Mas eu falei: Senhor, que não seja a minha vontade, mas sim a tua vontade na minha vida. Eu irei lá sim. E estou aqui hoje com os irmãos. Então, às vezes a vontade de Deus não é a nossa vontade, mas às vezes quando nós oramos, temos que dizer assim: Pai, mesmo que dói a sua vontade na minha vida, eu serei o teu servo sim, ouvirei os seus desígnios sim, sobre a minha vida. Aleluia. Às vezes a vontade de Deus não é a nossa vontade, não. Mas é como eu disse, eu creio que a partir do momento que nós aceitamos a Ele, a vontade de Deus prevalece na nossa vida. Doendo ou não, prevalece sim no nosso viver. Vamos continuando ainda. Santificado seja o teu nome. Aí você pode falar: mas Senhor, santificar, o Senhor já é santo, como santificaremos mais o seu nome, Senhor? Pois o Senhor já é puro. Isaías contemplou a glória do Senhor. Isaías capítulo 6, ele olhou e viu a visão, que ele viu o sublime trono de Deus, e viu que os querubins voavam em redor do trono, e com duas asas batiam, e com duas tampavam os seus rostos, e com duas tampavam os seus pés. E ele contemplava que os serafins diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ele é santo. Abacuque diz que os olhos dele não contemplam o mal, porque ele é puro, ele é bondade pura, ele é santo. E de que forma nós
santificamos mais o nome de Deus através da nossa vida. Lá dentro da tua casa, quando eles olham o seu testemunho e dizem: somente o Senhor é Deus na sua vida. Lá no local, lá no seu bairro onde você mora, quando os seus vizinhos olham para você, para o seu testemunho e dizem: Deus é na vida desse irmão e dessa irmã, você está santificando o nome de Deus. Lá no local onde vocês trabalham, os seus amigos de trabalho dizem para você: só Deus é na vida desse homem. Você está santificando o nome de Deus nesta terra, através da sua vida. Você é o espelho de Deus nesta terra aqui, para santificar o nome do Senhor. Aleluia. Aí Jesus ensinou, mostrou para nós que nós não devemos, às vezes, devemos ser muito egoístas, porque às vezes nós, quando vamos entrar na presença dele, já: Deus, eu quero isso, Deus, eu quero aquilo, me dá isso, me dá aquilo, me dá isso, me dá aquilo, me dá tudo aí, Jesus. E às vezes nós somos muito egoístas e esquecemos de pedir pelas coisas que são eternas. Esquecemos de pedir, entrar na presença de Deus, de pedir pelas coisas que são eternas, que a qual Ele nos ensinou a pedir primeiro. Aí depois que Jesus ensinou pelas coisas eternas, pelas coisas que vão reinar a eternidade, aí sim Jesus começa a ensinar a pedir pelas coisas que são terrenas. E Ele diz assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Jesus está dizendo assim: o pão na vida do cristão, na mesa do cristão, não pode faltar. Pode estar o mundo se arrebentando, se estraçalhando, mas o pão na mesa do cristão jamais pode faltar. Porque Ele começa a ensinar: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, nos ensinando referente do que é materialismo, do que é tudo superficial nesta terra. E Ele promete em nossa vida não deixar faltar o pão de cada dia na nossa mesa. Deus fiel! Aleluia, Jesus! E Ele continua ainda dizendo: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ele nos ensina a pedir perdão pelas nossas dívidas diante dele. Senhor, perdoa minhas dívidas. Mas Ele fala para nós nessa oração: perdoa aquele que está te devendo também primeiro. Duro, né? Senhor, me perdoa, Pai, me perdoa as minhas dívidas. E Ele fala: perdoa a dívida do seu próximo também. Eu lembro, até em questão de dívida também, eu lembro que há mais ou menos um ano atrás, uma pessoa, eu creio que isso é algo assim, essa experiência de vida, tem pessoas que devem ter experiência de vida maior do que essa, né? Mas para mim foi uma experiência, né? E uma experiência de vida e com Deus também. Uma pessoa me pediu um certo valor para mim, porque um pouquinho alto, né? Porque ela queria buscar um resto de uns parentes que estavam no norte, né? Eu falei: não, vamos trazer aí, vamos trazer, não vai ficar lá no norte lá sozinho, não, vamos dar um jeito aí, vamos trazer aí seus filhos aí, né? Vai ficar aí a família tudo junto aí. E emprestei. Aí eu lembro que quando foi, eu emprestei e falei: não, bom, esquenta a cabeça não, a gente dá um jeito aí, se não tiver, mas vai buscar lá seus filhos lá, vai trazer aí pra ficar aí com a senhora aí, vocês aí. Eu lembro que eu prestei uma certa quantia, né? E quando chegou no dia, eu falei: então... Aí quando eu fui saber, a pessoa já tinha ido embora pro Nordeste. Eu falei: mas eu prestei o dinheiro para ela trazer, não foi para ela ir embora não. Mas ali no meu coração, irmãos, reinou a paz. Eu falei: não,
Que Deus abençoe aí, e eu creio que Deus não vai faltar nada na minha vida por causa disso. E Deus tem me honrado, não tem me deixado faltar nada, e aquele dinheiro que eu emprestei para ela não ficou nada na minha vida, não me prejudicou em nada. Eu abençoei ela. Então, às vezes nós se deparamos na nossa vida com situações, talvez essa minha não seja algo forte, talvez alguém até mesmo aqui dentro desse lugar pode ter passado por experiências maiores do que essa que eu passei. Mas Deus quer que nós lançamos o perdão, se nós queremos o perdão da nossa vida, da nossa história. Devemos perdoar sim, irmão. É doloroso, mas temos que lançar o perdão sim, para que o perdão venha na nossa vida também. É duro, é difícil, mas temos que libertar perdão, irmãos. Entenda, temos que libertar o perdão. E ele continua ensinando mais ainda, para que nós venhamos finalizar. Ele diz: e não nos induz à tentação, mas livrar de todo mal. E aí ele finaliza: porque o reino e o poder e a glória é para sempre meu.